Bom, essa conferência, ela vem de encontro a uma demanda da nossa própria região. Porque a gente vai falar sobre a questão Estados Unidos e Vale do Aço. E o leste mineiro, que inclui o Vale do Aço, ele tem uma história com os Estados Unidos. Então, é uma demanda que existe e nós achamos por bem de fazer com que esse assunto seja debatido e seja oportunizado negócios nos Estados Unidos para aqueles que têm interesse. Por que discutir investimentos e vistos de imigrantes aqui para a região? Olha, investimento é o seguinte, hoje há uma migração muito grande em relação a investir fora do país, principalmente nos Estados Unidos. Isso é visível. Desde que eu comecei há um ano e meio a fazer essas articulações, eu percebi que o número é crescente e há desejo muito grande. E em relação dos vistos, o que acontece? Nós temos uma cultura regional, né? Desculpe falar, mas é uma cultura, da pessoa nem procura primeiro saber que tipo de visto, que se ele é elegível ou não a um visto ou ao outro, e primeiro ele tenta ir para a América de uma maneira talvez que não é tão bacana. O que a gente quer oportunizar é conhecimento e informação e mostrar para eles que não há nada de impossível de sair do Vale do Aço, sair de Minas Gerais, investir nos Estados Unidos de uma maneira legal. Morar lá, residir com a família, voltar ao Brasil quando quiser, entendeu? Então é possível e esse é o nosso foco desse evento hoje. E esse evento é voltado para que tipo de empresários? Olha, empresários e profissionais. Por quê? A partir do momento que você tem uma carreira sólida, de uma área de profissão, para um curso bacharelado, anos de experiência, você se posiciona dentro de um parâmetro exigido pela legislação americana em relação aos vistos como green card, né, vistos de trabalho, e às vezes a pessoa não sabe disso. E tem outras áreas também, como visto de investimento, só que alguns tipos de investimentos exigem o quê? Investimentos muito altos, acima de 500 mil dólares. E a gente sabe que 500 mil dólares se você tiver no Brasil hoje, se você souber administrar seu dinheiro, você faz proeza aqui também, apesar da dificuldade tributária do país. Mas, o que a gente quer? A gente quer oportunizar a profissionais, a empreendedores individuais, a empreendedores de pequeno porte, de médio e pequeno porte, para que eles saibam como eles fazer isso de uma maneira, com pouco recurso, eles consigam investir fora daqui. A Reiman é uma empresa especializada, né, uma empresa de assessoria imigratória, é uma law firm nos Estados Unidos, que é um escritório de advocacia. Nós estamos hoje localizados em algumas regiões do mundo, tanto quanto Ásia, quanto América e também Europa. E a gente vem trazer aqui hoje a oportunidade para o Vale do Aço de mostrar como é que funciona um processo imigratório, né? Além do processo migratório, que realmente assim significa a mobilidade das pessoas em transitar de um país para outro, nós estamos falando também de oportunidades de investimento e também de planejamento tributário. Então a intenção é trazer para o conhecimento dessas pessoas justamente assim, porque existe na verdade assim, um descompasso muito grande entre a realidade e o conhecimento das pessoas. Então a intenção é justamente mostrar para as pessoas que existe um caminho, existe um mundo lá fora, um mundo de oportunidades. E realmente assim as pessoas podem internacionalizar seus investimentos, podem migrar, né, podem imigrar para os Estados Unidos ou podem emigrar do Brasil de uma forma completamente legal. Então, é mostrar esses caminhos para as pessoas justamente para poder seguir o que é o correto, entrando pela porta da frente e fazendo seus negócios prosperarem. Falando sobre essa legalidade, sobre o caminho, o presidente Donald Trump vem implantando uma política mais austera aí contra a imigração, mas a imigração de forma legal continua válida e continua aberta. Perfeitamente. A administração do Trump, é assim, embora todo mundo possa pensar que isso está sendo considerado como uma barreira, na verdade não é. Para quem quer entrar pela porta da frente, como eu acabei de dizer, existem os caminhos já existem há muitos anos, não foram criados agora, nem tampouco foram modificados. O que o Trump quer fazer é justamente assim, existe uma parcela de vistos que é dada hoje para uma categoria chamada Employment Base, que é o vínculo empregatício, e existe uma parcela de visto que é dado para o Family Base, que são os vistos familiares, ou seja, de cidadãos americanos que querem trazer seus parentes para dentro do território americano. O que ele quer fazer é justamente inverter essa fórmula, porque hoje a fórmula do Family Base acaba sendo maior do que daquelas pessoas que estão entrando no país de forma qualificada. Quando eu falo de qualificação, estou falando de qualificação acadêmica e também qualificação profissional. Então ele quer inverter essa fórmula, trazendo mais receita, trazendo mais investimento para os Estados Unidos. Eu, particularmente, acho que ele está no caminho correto, ele está na direção de um país que é a maior potência capitalista do mundo e ele realmente tem os motivos bem
vamos dizer assim, bens sólidos para poder fazer isso de fato acontecer. Ele vai perdurar a economia como sendo a mais potente do mundo. E esse investimento nos Estados Unidos pode ser uma via de mão dupla, tanto investir lá, lucrar e retornar com esse investimento aqui para o Brasil. Absolutamente, absolutamente. Isso a gente chama de cross-border, né? Ou seja, aquilo que vai também pode retornar. Da mesma forma que a gente está levando pessoas hoje para investir nos Estados Unidos, essas pessoas também funcionam como pontes para fazer com que empresas americanas possam fazer o caminho contrário e não cair em armadilhas e se estabelecer dentro do mercado brasileiro. O mercado brasileiro, com todos vamos dizer assim, as situações políticas, econômicas, a instabilidade que ainda se encontra, porque não é uma coisa que se acerta de uma hora para outra, mas ainda é um mercado bastante interessante, é um mercado bastante comprador. A Prêmio é uma empresa de viagens especializada na solicitação de vistos consulares, com destaque em visto americano. A nossa equipe é formada por profissionais capacitados e com formação de bacharelados em turismo, com experiência há mais de 13 anos no segmento e atividade e atendimento personalizado ao cliente. Explica para a gente qual que é a importância dessa conferência aqui para a região do Vale do Aço. Bom, tanto para a região do Vale do Aço como para a Prêmio principalmente, né, é a diversificação da prestação de seus serviços, buscando oferecer maiores oportunidades aos nossos clientes. Em nossa região, a gente observa que a maioria dos profissionais tem focado muito em vistos de não imigrantes, como, por exemplo, o visto de turismo, né? Então, nós entendemos que ofertar parceria na solicitação de vistos de imigrantes, como, por exemplo, o Green Card, até mesmo outros vistos, como vistos de trabalho, investimento, vai de encontro com a real demanda dos nossos clientes.